Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, gostaria de falar hoje sobre um tema acerca da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, uma prática exterior. Sabem que a verdadeira devoção, como diz São Luís Guinon de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção, é interior, enfim, interna, é vivenciada no nosso coração e em nossa alma. Mas ela possui também práticas externas, devocionais, como é, por exemplo, o próprio ritual de preparação para a consagração, a leitura do tratado, o exercício espiritual, o ato de consagração no dia, a assinatura, enfim, são atos externos. A reza do terço, os cânticos marianos, o culto às santas imagens, são atos externos. E entre os atos externos está também recomendado por São Luís Guinon de Montfort o uso das cadeiazinhas, das correntes de ferros semelhantes a esta que estou usando. São Luís Guinon de Montfort, ele mesmo é quem nos fala no Tratado da Verdadeira Devoção acerca destas cadeiazinhas. O que elas são? Qual é a sua utilidade? Elas são sacramentais, que são correntes abençoadas que devem simbolizar esta consagração realizada e que deve ser vivenciada interiormente por aqueles que se fizeram escravos por amor de Jesus por Maria. Portanto, é algo recomendado. A prática do uso das cadeiazinhas, ela está recomendada aqui, no Tratado da Verdadeira Devoção. A partir dos números 226, se pode ler a respeito das práticas exteriores, né? E particularmente a respeito desta cadeiazinha, podemos observar o número 236 do Tratado da Verdadeira Devoção. Portanto, não é algo que surgiu com uma congregação ou com uma outra, com alguma comunidade ou alguma pessoa em particular iniciou. É o próprio santo, o grande doutor da consagração, São Luís Guinon de Montfort, que recomenda vivissimamente o uso das cadeias como um sinal externo da consagração realizada. Lembrando sempre que o uso das cadeiazinhas não é obrigatório, mas é muito recomendado. Por quê? Porque nós somos humanos e as pessoas humanas, elas se comunicam pelos sentidos, por aquilo que vê, por aquilo que escuta, por aquilo que fala, por aquilo que ouve, enfim. Nós precisamos dos sentidos. E a razão de se usar a cadeiazinha, que é um sacramental, depois de abençoado pelo sacerdote, é esta, para que nós mesmos nos lembremos que nós pertencemos a Jesus por Maria na condição de escravos por amor. Nós nos lembremos continuamente que eles são os nossos senhores, de forma que mais facilmente nós possamos repelir a tentação e o pecado. O uso das cadeiazinhas serve também para edificar o nosso próximo e dar testemunho da consagração e da devoção que nós estamos buscando vivenciar. De forma que serve como propaganda da devoção e da consagração à Nossa Senhora. É como marketing de Maria, de forma que as pessoas vendo as correntes, elas suscitam a curiosidade e perguntando-nos acerca do que significam estas correntes, nós temos assim então a oportunidade de explicar-lhes e de falar sobre a total consagração. E então se pergunta, bom, se a corrente, se ela é recomendada por São Luís Guinon de Montfort, então por que tem algumas pessoas que são contra ou que não aceitam? Quem é contra ou não aceita não entendeu nada do que é o sinal externo recomendado por São Luís, ou então, como ele vai dizer aqui, é mundano. Aquela pessoa mundana que, com a afetação de uma espiritualidade mais elevada, acha que não precisamos de sinais externos para poder, então, manifestar aquilo que vivemos interiormente. É importante dizer a todas as pessoas que a igreja, ela é rica em sinais externos, assim na nossa liturgia, assim também em relação aos sacramentais e muitas outras coisas, porque no ritual de evangelização, melhor falando, no processo de evangelização, os sinais internos são importantes para ajudar as pessoas a compreenderem a nossa própria fé, para lerem de maneira mais profícua, de maneira mais proveitosa a fé. Assim servem as vias sacras, assim servem, então, os sinais nos sacramentos, os paramentos na Santa Missa, o incenso, toda aquela beleza litúrgica, são sinais externos para poder mostrar o mistério que é vivenciado. Portanto, há a sua utilidade e por isso a igreja valoriza os sinais externos, a fim de que eles possam manifestar uma realidade mais profunda. São Luís Guinon de Montfort
repete isto, que as correntes não são obrigatórias, mas são muitíssimamente recomendáveis, a fim de que nós possamos, então, tirar proveito para nós e edificar o nosso próximo. Alguns perguntam, como deve ser a corrente? Qual é a sua espessura? Onde devemos usar? Olha, a espessura deve ser de tal forma que se possa caracterizar não como algo ordinário. Há muitas pessoas que usam correntezinhas muito finas de forma que se misturam com qualquer bijuteria ou qualquer outro tipo de corrente que é comum que as pessoas, mesmo mundanas, usem. A corrente que tenha um pouquinho mais de espessura, ela vai mostrar algo que não é o comum das pessoas mundanas que usam correntes para todos os lados. Vai mostrar que existe algo de diferente. E também não precisa ser exageradamente grossa. Então, de forma que se possa identificar algo. Então, as correntes servem aí o bom senso. Podem ser usadas nos punhos, podem ser usadas no tornozelo, ou no pescoço, ou na cintura, vai dizer São Luís Montfort no próprio tratado. O mais comum é que se use no punho, naquele onde não se usa o relógio, a fim de que se torne mais visível para nós e para os outros também. Mas aqueles que desejam poderão usá-los ou no pescoço ou também no tornozelo. Então, isto pode ser desta espessura, como esta que estou usando, podem ser também desta espessura, conforme também o gosto ou a prática de cada um. O importante é saber que torna-se ali um sacramental que significa esta total entrega realizada por meio da consagração. É muito importante dizer a todos que outros sinais, embora sejam bons, como uma medalha, ou um crucifixo, ou um anel, eles podem simbolizar algo de nossa fé, mas eles não simbolizam especificamente a santa escravidão de amor. São bons, podem ser usados, mas não são sinais específicos da consagração. Sinal específico externo da consagração é esta santa cadeia abençoada pelo sacerdote e que tornou-se, portanto, um sacramental. O que é um sacramental? É um sinal externo abençoado para proteger o nosso corpo e nossa alma e comunicar algo de nossa fé a nós e aquelas outras pessoas também. Então, meus amados irmãos, as cadeiazinhas são muito recomendáveis. E ninguém tenha medo de usá-las como se não fosse algo querido ou aprovado pela igreja. É muito importante, por fim, dizer que todas as coisas escritas no Tratado da Verdadeira Devoção, assim como em todas as obras de São Luís Grignon de Montfort, foram aprovadas pela igreja, pelo Santo Padre e pela igreja. Aprovadas e recomendadas. Não com a obrigação de fazê-las, mas recomendadas sim. Para dizer que não há nada que a igreja não tenha analisado e que não tenha aprovado. Tudo que está escrito no Tratado da Verdadeira Devoção foi analisado e aprovado pela Santa Igreja. De forma que, com muita tranquilidade, podemos usar este sinal externo. Ainda que haja pessoas que não gostem, mesmo lideranças, mas isto aí é um problema delas com Deus. Nós podemos usar os nossos símbolos aprovados e recomendados pela Santa Igreja sem nenhum medo, para a glória de Deus e para a edificação do nosso próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.